está de volta aqui no nosso programa Alquimia, com o nosso amigo Adenauer Novaes. Eu sou Ramiro Júnior e a gente está aqui hoje para conversar sobre um tema bastante instigante, bem interessante, que desperta muita curiosidade de muitas pessoas. Mas, em primeiro lugar, eu queria saudar o meu amigo Adenauer, que está aqui conosco no estúdio, e que ele pudesse saudar aí os nossos É um grande prazer estar aqui com o Ramiro, dividindo um tema tão palpitante quanto regressão de memória no nosso programa Alquimia. É um tema que diz respeito à reencarnação, à possibilidade de acesso a informações pessoais oriundas de vidas passadas. Então, para mim é um grande prazer estar hoje aqui com todos. Adenauer, vamos começar falando de uma coisa importante. Já que a gente vai falar de regressão de memória, acho bacana a gente definir primeiro o que é memória, para depois a gente falar da possibilidade de regressão. Existem muitos conceitos hoje na psicologia sobre definições, digamos assim, sobre a memória, mas o que a gente podia falar assim para quem está nos assistindo, um conceito simples, objetivo, do que seria esta memória? Certo. A questão de memória é o que é gravado, o que de fato nós gravamos, onde nós gravamos. É importante que a gente saiba que o corpo humano, o corpo físico, tem um sistema de armazenagem de memória que são impulsos elétricos. Então a nossa memória corporal, ela se baseia em impulsos elétricos. Tudo que é vivido, tudo que é realizado é transformado em impulsos. Então o que a gente vê, o que a gente sente de cheiro, o que a gente tateia, o que a gente sente de gosto, ou o que a gente ouve, tudo isso é transformado em estímulos elétricos. Esses estímulos elétricos alcançam os nossos neurônios. Então isso é gravado em neurônios como impulsos elétricos. Então não está gravado em nossa memória cerebral ou nos neurônios, não está gravado uma cor, está gravado um impulso elétrico, uma frequência. E é essa frequência que fica armazenada. Então, a memória corporal é uma memória de gravação de frequências. Você falando assim me fez pensar, a gente sabe que a linguagem básica da computação, ela é derivada de um binômio, né? 0 e 1. Sim. 0 sem impulso, 1 com impulso. Isso. E é elétrico. E é elétrico. É elétrico, quer dizer, a própria computação, ela se baseia num sistema que imita a mente, seria isso? É mais ou menos, só que na computação não é bem elétrico, é magnético. Ah, é magnético. Então, o magnético ou o magneto, ele está orientado para um sentido ou orientado para outro sentido. Então é 0 ou 1. 0. Seria ou negativo ou positivo, mas não é elétrico, é magnético. É o elétrico transformado em magnético. É mais ou menos isso que nós armazenamos no corpo físico. Mas existe um outro sistema de armazenamento muito mais sofisticado que não depende do estímulo elétrico, não depende da frequência física. Nós temos um corpo espiritual, um organismo espiritual, cujo sistema de gravação é por imagem. Então a gravação não passa pela córtex, não passa pelo cérebro. A imagem é captada diretamente pelo aparelho psíquico, pela mente. Então armazena-se imagens dotadas de uma certa tonalidade emocional. Então o sistema de memória psíquica, ou psicológica, ou mental, ou perispiritual, que é a mesma coisa, não se baseia em estímulos elétricos, porque é um sistema muito mais subjetivo, muito mais sofisticado. Então grava-se diretamente imagens como se fosse um código de barras, como se fosse algo mais complexo que detém informações muito mais sofisticadas do que 0 ou 1, como é o sistema binário. Então, nós temos a memória perispiritual. Há uma memória cerebral, que é essa da frequência elétrica, que vai para os neurônios. Há uma memória perispiritual,
que vai por imagens e uma frequência que dá uma tonalidade afetiva à imagem, e nós temos uma memória do espírito. Então, a rigor, nós temos 3 níveis de memória: o nível físico, o nível psicológico e o nível espiritual ou do espírito. Então, são 3 memórias diferentes. A memória do espírito, creio eu, porque é algo muito sutil, muito complexo, não se baseia em estímulos elétricos, lógico, não se baseia em imagens de tonalidade afetiva, mas é como se o espírito armazenasse o que resulta da experiência como uma tendência, como um conhecimento que foi integrado, mas eu não saberia dizer como isto é armazenado, como isto é adquirido pelo espírito. No espírito não consta que ele se machucou, que ele agrediu, que ele comeu, que ele viu. Isso não consta na memória do espírito. Isso está na memória do corpo, isso está na memória perispiritual. Na memória do espírito nós temos a integração de saber, a integração de algo que se agregou e não se aparta dali. É uma outra memória, um outro nível de memória. O que você estava falando aí quando você falou sobre corpo, perispírito, espírito, é como se você estivesse falando assim de sedes, né? De locais, né? Porque dentro dessa visão a gente ultrapassa a memória como estando num cérebro, que é o equipamento físico disponível no corpo para armazenar essa memória. Se a gente pensar num estudo neurológico da memória, dentro da medicina, etc., da ciência clássica, a gente vai estar sempre procurando esta memória neste cérebro. Quando a gente começa a abrir mais o tema e pensar na regressão de memória, e essa possibilidade de regredir a existências passadas, nós não podemos de fato pensar que a memória está no cérebro. Porque se a gente pensar que a memória está no cérebro, o indivíduo morre, falece, desencarna, como queira, e então a memória se esvairia. Se ela persiste e atravessa uma existência para outra existência, significa que boa parte dela, ou o componente essencial dela, está num outro organismo que conduz isso entre uma existência e outra existência. Seria esse organismo o cérebro perispiritual? Eu não diria cérebro perispiritual, porque não há um cérebro. Há uma estrutura chamada perispírito que tem uma mente. E é na mente, e não num cérebro espiritual, que é colocar as coisas em termos muito materiais, chamado de cérebro. Eu prefiro a palavra mente. Há uma mente ou uma estrutura com tamanha complexidade que é capaz de armazenar essas informações de uma maneira diferente de como o cérebro armazena. Se você pegar o cérebro humano ou o cérebro animal, tanto faz, você nunca vai conseguir devolver para uma máquina uma imagem. Você nunca vai conseguir uma imagem. Se você vê uma maçã, os seus olhos transformam aquela imagem em impulsos elétricos que são gravados nos seus neurônios. Se você quiser fazer o processo inverso, retirar do cérebro, você não vai conseguir trazer uma imagem de uma maçã. Você vai conseguir trazer uma resposta elétrica que se assemelha à maçã. Você vai dizer, essa resposta elétrica equivale a uma maçã. Mas você não vai trazer a imagem da maçã. Bom, mas se você acessar a mente, o perispírito, você vai trazer a imagem como ela aconteceu. Ele tem como se fosse um decodificador. Então, a ideia de mente, ela diz respeito realmente à dimensão fora do corpo físico. Tá, ela é algo que está conectado enquanto o indivíduo está encarnado. Exatamente, mas ela não depende desse corpo para processar informações, para captar informações.
e para atender as necessidades do espírito. Então essa mente é que sobrevive. É que sobrevive, que você pode buscar essas informações, quer sejam da infância, quer sejam esquecidas pelo eu, quer sejam de vidas passadas, quer seja do período de intermissão entre uma encarnação e outra, você pode ir lá buscar. Tá. Porque estão gravadas de uma outra maneira, numa estrutura que subsiste à morte do corpo, às transformações da matéria. Ok. Antes então a gente aprofundar essa questão das vidas passadas, porque a gente vai partir de uma premissa da continuidade do espírito, da reencarnação. Na própria psicologia mais comum, os terapeutas, muitos terapeutas que não são reencarnacionistas, nem admitem essa realidade de uma vida anterior, a regressão mesmo à infância, ao útero, a fase da gestação, e se aplica, né, técnicas para o paciente voltar a essa dimensão e aí acessar esses conteúdos. Então, nesse momento, ele está acessando a mente. A mente. O cérebro está ali conectado, mas ele está acessando a memória, o que está na mente. Isso. Só que você vai fazer uma distinção entre certas escolas psicológicas que admitem que há uma mente independentemente do corpo. Mas as escolas psicológicas, a grande maioria, vai admitir que a mente é produto cerebral. Ela é cérebro. Então o cérebro seria causal nessa escola. A inversão é essa, a mente causa... o cérebro causa a mente. Okay. E na visão espiritual, espírita que eu defendo, não, a mente é anterior ao cérebro, é ela que gera o cérebro, é ela que dá ao cérebro essa capacidade de decodificar a realidade em estímulos e devolver respostas. Então tudo passa pela mente. Uma resposta cognitiva não vai para o cérebro e volta. Ela vai para o cérebro, vai para a mente, volta para a mente, volta para o cérebro, que faz com que o indivíduo atue. Então, só para ficar bem organizadinho aí para você que está nos assistindo, porque são ideias às vezes complexas, o cérebro é um equipamento físico utilizado pelo espírito, pela mente, e é utilizada pelo espírito. Ok. Então o espírito usa a mente, que usa o cérebro. Ok. O espírito usa a mente, usa... Vai ficar bem organizadinho, que agora a gente vai regredir no tempo. E falando sobre isso, me lembrei de um personagem, agora como elemento assim, de entrar na questão da vida passada. Eu quis trazer essa ideia da psicologia e também dessa coisa clássica de trazer até o útero, que seria o limite, né, ali da gestação. E teve um terapeuta que ficou muito famoso há uns anos atrás, ele já faleceu, que era o Dr. Brian Weiss, né? Saiu na grande mídia, ganhou grande relevância no jornalismo mundial, porque ele passou a admitir a questão da regressão a vidas passadas, e ele era um terapeuta clássico, ele não fazia uso de regressão a vidas passadas, mas uma paciente dele, num processo de regredir até a infância, ultrapassou esse estágio, e aí começou a acessar memórias de outras vidas, e ele foi se dando conta de todo esse processo, e daí reformulou todos os seus conceitos, sofreu preconceitos, como é comum no meio acadêmico, médico. Então, utilizando o Dr. Brian Weiss como ponto de ligação, essa possibilidade que ele alcançou fazendo uma regressão, que inicialmente o objetivo dele era voltar até o útero, né, a infância, a gestação, e a barreira foi rompida e a paciente acessou. O que faz que isso se torne possível, romper esse limite e adentrar nessas memórias contidas na mente de vidas passadas? Ok. É importante acrescentar que, além do trabalho de Brian Weiss, outros pesquisadores fizeram a mesma coisa,
alguns descobriram que isto acontecia com mais frequência e investiram nisso. Então eu chamo a atenção para o trabalho de um psicólogo americano anterior a ele, chamado Maurice Netterton, que talvez tenha sido o grande pioneiro dessa área. E posteriormente, Edith Fiore também, que escreveu sobre isso, e mais ainda a doutora Helen Van Bach. Esses 4 pesquisadores, psicólogos, Netterton, Fiore, Van Bach e o próprio Brian Weiss, esses indivíduos, eles chegaram aos mesmos resultados em diferentes épocas, em diferentes estados americanos, se deparando com a realidade que sobressaía a psicologia clássica. Todos eram psicólogos clássicos, não eram espíritas, não tinham incursões espíritas, mas se depararam com esse dado que emergiu do próprio consultório, emergiu dos pacientes dele. Bom, o que provocaria essa possibilidade de acessar essas informações na mente, que estão lá na mente e que não foram vividas por esse corpo? Eu chamo sua atenção, vendo de quem nos assiste, que isto acontece quase que diariamente conosco e não nos damos conta com o fenômeno do sonho. Sim. O sonho é uma experiência que acontece, é uma vivência que acontece em que o corpo não esteve presente, porque ele está dormindo. Então, é algo que acontece, que vem à consciência e que não se deu com este corpo. Sim. Então, é algo que acontece fora dos limites do corpo. No entanto, nós desprezamos isso como se fosse algo sem valor. Mas quem explica a experiência do sonho? Você está correndo, você está subindo num lugar, você está contracenando com a pessoa, você está conversando, você está andando, você está degustando uma coisa. De onde vem essa experiência? Se não é o corpo. Então, ela está armazenada em alguma instância e que você foi buscar. Sim. Naturalmente você foi buscar, porque o sonho não é provocado, ele é natural, ele acontece. Então, assim, a regressão de memória é um acontecimento que está armazenado em algum lugar e foi possível buscar. Então, foi possível buscar. Quando é que é possível você buscar o sonho? Quando a consciência está totalmente nula. Então, é preciso que a consciência esteja nula para que você vá buscar essa experiência, seja do sonho, é óbvio, porque você não sonha acordado, você sonha dormindo. Então, é preciso que essas informações na regressão de memória sejam buscadas no momento em que a consciência está nula. Porque se a consciência estiver desperta, esta frequência cerebral não vai permitir que você acesse esses conteúdos. Então vamos pensar no seguinte, para ficar... Vamos ver se eu coloco aqui, mas se não tiver, você me corrija. Essas memórias de existências, essas lembranças de existências passadas, elas se encontram na mente numa frequência inacessível à frequência normal não, a frequência da consciência. Então estamos aqui num nível de... Nosso cérebro agora, nós estamos conversando... 13 ciclos por segundo. 13 ciclos. Então você não vai acessar diretamente essas lembranças, essas experiências. Daí é necessário que a gente, através de algumas técnicas... Abaixe essa frequência. Abaixe. Você vai para 12 ciclos, 11 ciclos, 10 ciclos por segundo. Por quê? Você vai tirar da córtex cerebral o estado de desperto que lhe leva a se ligar aos estímulos ambientes. Eles vão ter prevalência sobre qualquer lembrança do passado. Você tem que tirar o eu desta frequência, isto é, deixar que os estímulos da realidade interfiram no processo para que você possa ir buscar a lembrança e buscar a experiência onde ela está armazenada. Porque se você deixar a consciência desperta, você não vai conseguir buscar. Só que tudo tem um só que, existem as circunstâncias onde não se faz nada disso e o indivíduo, como se desse um salto sozinho, começa a
lembrar. Isso. E isso, particularmente, se dá muito em crianças. Lembranças espontâneas. Mas também se dá com adultos. Se dá com adulto, mas Então, é mais com criança. o que seria a diferença de um processo desse, da lembrança espontânea para uma lembrança estimulada? A diferença é exatamente esta. Então, se é lembrança espontânea, não é regressão de memória. Ok. Regressão de memória é uma técnica. É uma técnica. É uma técnica, né, que você vai utilizar. Você vai se utilizar de um meio artificial para obter aquela informação. A lembrança espontânea não é uma regressão. É uma lembrança do passado, mas não é por uma técnica regressiva. Mas o mecanismo na mente, como ele se dá? É similar? A lembrança espontânea Sim. não é similar porque a regressão é do eu para o passado. Ok. E a lembrança espontânea é do passado para o eu. É de dentro para fora. Certo. Entende? O Aquilo movimento é surge. inverso. Aquilo vem de lá. Por que vem de lá? Porque algum estímulo foi tão forte, tão intenso, Certo. que sobrepôs ao eu, que se sobrepôs ao eu. Ok. Então, por uma razão interna, aquilo emerge e ultrapassa os limites da frequência cerebral e vai para o eu. Tá. Isso na criança é mais comum por algum motivo? Sim, é muito mais comum. Por que é mais comum? Porque o eu na criança, o ego da criança, está em formação. Ela está muito mais ligada aos estímulos que estão na mente, que vieram do passado, do que a vida presente. A vida presente é Sendo lúdico, estruturada. tá sendo, não tem as preocupações que tem um adulto, não está com o eu focado em certas imagens, em certos processos. Então o eu da criança está mais livre, está em formação, então mais facilmente acessaria. Porque dentro de um processo de oposição a essa ideia da possibilidade de se acessar conteúdos de vidas passadas, certamente os críticos colocam dentro desse processo de estímulo pode haver algo que seja fantasioso, pode haver a fantasia, um estímulo, sei lá, ao desejo de aquilo acontecer, mas quando a coisa é espontânea, aí nós já temos um componente um pouco diferente, porque a coisa começa a acontecer e o indivíduo começa a relatar, ou a criança, e aí daí você vai investigar se aquelas informações que estão sendo trazidas têm a veracidade, os fatos que ele relata, as cenas, os personagens daquela história. Você tem condição de estabelecer uma pesquisa sobre isso de uma forma um pouco mais isenta. Mas a diferença não é bem a espontaneidade, porque uma criança também pode fantasiar. Ok. Tanto a criança pode fantasiar como o adulto pode fantasiar. Você não vai ter certeza de que não é uma fantasia porque é uma criança. Ao contrário, é mais fácil uma criança fantasiar do que um adulto. Então, o que distingue, o que dá mais veracidade à informação? Não é o fato de ser criança e achar que a criança não mentiria. Bom, são os próprios dados. É a veracidade dos dados, é a possibilidade de não acesso àquelas informações. É isso daí que vai ser balizador, seja vindo de uma criança, seja vindo de um adulto. Dentro trazendo também agora um ângulo de análise desse tema, digamos assim, do ponto de vista moral, religioso, nós temos uma visão de muitas religiões onde a questão da reencarnação não é admitida dogmaticamente dentro de sua estrutura, digamos assim, teológica, e a própria negação à possibilidade da reencarnação já seria a negação de a possibilidade de você regredir, lembrar, seja lá o quê. No Espiritismo, nós temos uma questão trazida também nas obras. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma abordagem em relação ao esquecimento das vidas passadas, da necessidade, digamos assim, espiritual do indivíduo não ter esse acesso, como se isso fosse uma bênção divina, um mecanismo de saúde psíquica ou espiritual, como queira,
o indivíduo não lembrar desses conteúdos conscientemente. Seria nessa linha. O que você poderia dizer um pouco sobre essas questões? Pense assim, o que nós estamos tratando é de um assunto que são fatos. Nós não estamos tratando de crenças. O fato emergiu não dentro do Espiritismo. Não foi dentro do Espiritismo que surgiu a regressão de memória. Sim. Até porque no Espiritismo não se aconselha se está investigando o passado. Isso surgiu por pesquisadores no magnetismo, no antigo magnetismo. Isso surgiu nos consultórios de psicólogos americanos. Isso surgiu na curiosidade de se buscar entender certas lembranças que indivíduos traziam. Então isso não nasceu dentro da religião. Bom, se são fatos, merecem ser pesquisados como fatos e não adequar esses fatos a uma crença religiosa. Se o Espiritismo aconselha que não se faça tais pesquisas, e que os espíritas continuem pensando assim. Mas os fatos são os fatos e merecem ser pesquisados. Então nós temos que pesquisar. E acho que o Espiritismo não pesquisar sobre isso é um preconceito, porque o próprio Allan Kardec colocava a necessidade do Espiritismo caminhar com a ciência. Isso é ciência. Então deve-se pesquisar. Isso não contraria o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é, digamos, uma lei. Sim. É uma norma geral, não é uma crença. É um acontecimento também. Mas ela visa uma saúde psíquica? Não, ela não visa uma saúde psíquica. É uma realidade. Realidade. É uma realidade. Eu falo assim, como não na natureza possível... tudo tem um sentido, tem um tem objetivo. um sentido, mas veja que você não tem um corpo capaz de fazer isso, que seria ótimo. Lembrar do passado, eu considero que seria ótimo. Okay. Mas o corpo humano não faz isso. Se o corpo humano tivesse um chip, se você nascesse com um chip, resolveria isso. Porque você estaria armazenado no chip, a hora que você quisesse, você ia buscar. Acessar. Mas o ser humano tem uma coisa chamada córtex, que é uma estrutura extremamente sofisticada, mas ainda rudimentar para armazenar o que um chip armazena. Okay. O chip armazena com muito mais fidedignidade à realidade do que o córtex cerebral. Então, se nós pudéssemos acessar o passado, tivéssemos maturidade para isso, por que o esquecimento? Então, a consequência de você não lembrar não é porque você não tem maturidade para isso, é porque você não tem um equipamento que lhe dê essa condição. Tá, então isso é interessante porque, falando um pouco dentro dessa visão espírita agora, há muito essa ideia de que isso não é bom, isso não é saudável. E aí acho que você pode falar com propriedade, não só porque é espírita, atuante e trabalha no movimento, como também é psicólogo. Então, acho que é tranquilo você emitir uma opinião sobre isso, porque de saúde psíquica você entende. Então, você considera realmente que isso não seria um mal em si, a pessoa lembrar espontaneamente ou até buscar essa informação para se lembrar? Com certeza. Aliás, nada é um mal em si. O mal é um julgamento que nós fazemos de uma realidade. Não existe o mal em si, né? O mal é sempre uma perspectiva de quem o enxerga, né? Então, não é, genericamente falando, não seria um mal se lembrar do passado, nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista espiritual. Seria uma bênção, um bem que isso acontecesse. Bom, eu entendo que não acontece, não só por causa da deficiência do corpo e não poder traduzir isso, mas também porque o ser humano ainda está numa fase de desenvolvimento da personalidade em que isso seria tratado de uma forma vulgar, de uma forma menor. Isso não seria tratado de uma forma evoluída, eticamente superior. Seria tratado com vaidade, ou até mesmo daria um complexo de inferioridade à pessoa se ela tivesse acesso a certas informações do passado. E também não há isenção nas relações afetivas
para você lidar com o passado. Então, por causa do atraso, é benéfico que a córtex não consiga porque trazer. uma reação natural de quem está nos assistindo aqui, que está entrando nesse tema e que está vendo que é uma possibilidade concreta você acessar as suas memórias, é pensar, bom, então já que isso é uma realidade, é um fato dado, estudado, analisado, eu devo procurar conhecer, eu devo buscar alguém especializado que usa a hipnose, usa técnicas para levar as pessoas. É algo que eu creio que você deve estar se perguntando, eu devo fazer ou eu não devo fazer? O que está vindo ao meu consciente, dentro dos mecanismos normais? Isso é uma pergunta recorrente. Não, eu não faria essa pergunta se devo ou se não devo. Você mudaria a forma? Eu mudaria a pergunta. Qual seria adequado? Eu preciso ou eu não preciso? Preciso ou não preciso? Não é eu devo. Porque dever, você pode achar que você precisa saber, precisa conhecer. Okay. A questão é para quê? O eu preciso é para quê? Para que eu faria? Se eu tiver uma resposta plausível do para quê, então eu vou fazer. Ok. Eu vou fazer, não tem problema nenhum, não é um mal. Mas é importante a gente saber se você está preparado para isso. Eu me lembro de um paciente que eu tive que ele espontaneamente lembrou do passado e isso perturbou bastante ele. Ele se lembrou que ele tinha um inimigo, que era um vizinho dele, de terras. Eles brigaram, ele agrediu esse vizinho e esse vizinho, por vingança, matou o filho dele. E ele se lembrou de que o filho morreu por causa dele, por uma briga dele. Ele se lembrou desse passado e isso trouxe uma culpa muito grande no presente. Ele se sentiu culpado, não parava de pensar nisso, que por causa dele uma pessoa tinha morrido, e isso perturbou ele. Ele jovem, deixou de estudar, deixou de trabalhar, deixou de fazer um bocado de coisa. Ele lembrou antes e foi lhe procurar? Ou ele lembrou? Ele lembrou e a família me procurou para eu tratar dele. Tratar dessa questão. E tratamos dessa culpa. Então foi importante retirar essa culpa dele para ele voltar a um estado de normalidade. Então a lembrança do passado nem sempre ela é útil se você não tem competência, capacidade de administrar os conteúdos. E a maioria não está preparada para isto. Tá. Então você diria assim, no senso comum, olha, primeiro pergunte se você precisa ou não precisa, essa é a primeira questão. Depois, se você achar que precisa, faça uma segunda pergunta. Eu conseguirei lidar com isso? Eu estou preparado para lidar com isso? Se a resposta for não, e você ainda achar que precisa, então primeiro você tem que preparar o terreno para a experiência. Eu sinto essa que seria uma questão pessoal. Eu tive acesso à minha vida passada há muitos anos atrás. Sim. Não liguei. Não liguei porque para mim não era algo relevante eu me preocupar com aquilo. Mas também depois eu analisei que era muito mais importante para mim lidar com outras questões da minha vida, dos meus processos, do que eu mergulhar nessa personalidade anterior. Mas só que há 4 anos atrás isso veio de uma forma muito mais intensa. Aí eu entendi que agora seria o momento de lidar com isto. Então agora ficou muito claro para mim, muito mais objetivo, muito mais importante lidar com essa personalidade do passado. E foi muito bom, muito útil. Creio que para você que está nos assistindo, fica realmente o registro da realidade da sua memória, que está na sua mente, não no seu cérebro. Existe realmente uma razão psíquica para esse conteúdo e também estrutural para esse conteúdo não vir à tona de qualquer forma. E creio que talvez com o amadurecimento psíquico da sociedade, essa situação da regressão mais à frente pode se tornar uma coisa mais presente no cotidiano das pessoas, a possibilidade de fazer e também a capacidade de lidar com isso. Sim. E certamente isso talvez no futuro seja um mecanismo evolutivo de desenvolvimento pessoal muito interessante. Sim. Não sei, você vê esse cenário do futuro? Vejo, mas eu vejo mais ainda, porque observe que a temática espiritual, a temática mediúnica, a temática da reencarnação,
tem estado muito mais presente na sociedade e isso permite uma abertura da consciência para esses temas. Então, os espíritos tendem a reencarnar num cenário de grande abertura para o espiritual. Ora, se há uma grande abertura para o espiritual, eu creio que vai haver muito mais lembranças espontâneas do passado do que hoje existe. Então, futuramente, 20, 30, 40, 50 anos adiante, nós vamos encontrar no consultório pessoas com muito mais frequência que trazem fragmentos do passado, que trazem lembranças do passado sem que você precise sacar da regressão de memória. Então vai ser muito mais comum essa tendência esse desenvolvimento da sociedade já na direção do permitiu. espírito, né? Sem esse viés religioso, seja então, de qualquer forma, isso né? já vai ser mais comum. A conexão com o espírito enquanto atitude existencial. Daí o que me preocupa é o preparo dos profissionais para lidar com isso e não reduzir ou limitar achando que aquilo é um surto, é um transtorno, quando na realidade é uma lembrança de fato do passado. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas a compreender mais esse fascinante tema. Deixa você quiser fazer um registro final para as pessoas e os nossos que estão nos ouvindo, os nossos amigos e amigas, posso fazer. Não, eu gostaria de dizer a todos que o tema não é só instigante, como eu aconselho você a ir em busca disto. Não em busca de saber quem foi você no passado, mas ir em busca de você mesmo, dos seus conteúdos, daquilo que é a sua realidade espiritual. Livros existem, pesquise, leia, que você vai encontrar um material riquíssimo de informações sobre regressão de memória. Ok, a gente fica por aqui, até o próximo encontro aqui no programa Alquimia, direto aqui da TV Harmonia, na Fundação Lar Harmonia. Até mais.